pensar. Olha o superpoder aí que Karine colocou. Olha o superpoder. Tem gente que tem o dom de convencimento, tem o dom de dialogar. Então, tem que pensar nisso, né? Quantos de nós conhece todo o processo de produção do nosso produto? Se todos não conhecem, precisamos nivelar. É importante no empreendimento que todos conheçam o processo todo. Então, em algum momento, tem que todo mundo aprender. O tempo de cada um tem que ser respeitado, mas as pessoas precisam aprender a fazer juntos. Porque se alguém faltar, o outro cobre. Então, pensem nisso também. Além da matéria-prima, o que mais se precisa gastar para fazer essa produção? Quantas pessoas são necessárias para se atingir a produção programada? O que cada uma vai fazer para conseguirmos a produção que planejamos? Vai todo mundo fazer a mesma coisa? Será que assim vai funcionar? Ou temos que pensar em uma quantidade já lava a fruta, uma quantidade corta, uma quantidade vai bater, outra quantidade de pessoas vai coar e a outra vai vazar? Será que vai ser mais rápido assim? Ou todo mundo faz tudo de vez? Essas as questões que têm que ser pensadas, sabe? Pensa numa coisa pequena. Eu falo da polpa porque o custo para produzir, para preparar e produzir é menor. Então, a polpa você pode ter o umbu, a manga lá e tirar e começar a preparar. Já pode ter o freezer, mas e se não tiver o saco? E se a peneira que for usar não for a peneira adequada? Tem que pensar essas coisas antes de começar a produzir. É importante esses detalhes. Então, comece a pensar nesses detalhes, certo? Então, o que está acontecendo aqui agora? Eu vou precisar começar a me despedir, porque Karine já me disse que meu caminho era só até aqui. Analisar o cenário, mas... Aí Lucas já está rindo, o Lucas está lá rindo, Brisa. Pensei aí. Eu estou vendo a cara de rir de Lucas aqui, ó. Só porque eu vou ter que dar tchau. Diga se não é verdade. Mas eu queria só, antes de me despedir, Karine, vai chegando. Antes de me despedir, assim, desde a primeira atividade que aconteceu, que foi de precificação? Isso. De precificação, que eu queria estar com vocês, mas foi durante o dia, eu estava na SPM. E aí, quando eu soube que essa ia ser a noite, eu praticamente fiz uma forçação de barro, né? Para estar aqui com vocês. Falei com o Bíblia, falei com o Karine que queria estar aqui com vocês. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Cheguei estourada de dor de cabeça, tomei um remédio forte e a dor de cabeça já passou, só porque eu estou aqui conversando com vocês, tá vendo? Como fez bem? Beijo para vocês, boa sorte, bom ano novo, saúde e vacina para todos e todas nós, viu? Tchauzinho. Alô, Kátia, brigadíssimo aí. Oi, nós. Oi, aê. Ela vai de fone. Nós vai de fone, eu não estou quase ouvindo vocês. Consegui ouvir. Mas vamos lá, maravilhosos. Eu acho que a parte mais densa a gente passou agora. Vocês sabem que comigo o bagulho tem que comentar, a gente vai comentar mesmo. E como estamos já às 9 horas da noite, vamos escrever pelo menos umas palavrinhas. Isso. Tá? Então, vamos mesmo ao bate-papo agora, nem que seja para escrever 2 palavras. Então, uma outra parte legal do planejamento e que a gente vai pegar muito esse ano e que foi basicamente o ensinamento de 2021, que foi análise de cenário. Alguém aqui imaginou passar por uma pandemia? Eu tenho certeza que nem nos principais planos de planejamento da pessoa mais paranoica do mundo não passou uma pandemia. E o que é que significa? É que os nossos planos, eles não são nossos, e é bom que a gente sempre se prepare para vários outros cenários, sabe? Que é o que a gente faz sobre isso. Alguém conhece o termo fofa? Eu prefiro usar o termo fofa porque aqui a gente não utiliza palavras em inglês. Alguém aqui já ouviu falar da fofa? Aê, muito bem. Então,
Exatamente, nem nos filmes de ficção, apesar de que dizem as más línguas que a Netflix lançou um documentário em novembro chamado Pandemia. E em dezembro se confirmou a pandemia de coronavírus lá no Japão. Mas dizem as más línguas que eles já estavam pesquisando algo sobre isso. Mas é legal mesmo a gente dar uma olhada. Pois é, maravilhoso. Alguns chamam de SWOT, mas estamos aqui na Bahia, a gente chama do que a gente quiser. Mas o FOFA nada mais é do que analisar os cenários, ou seja, pensar no que dá bom e pensar no que dá ruim. Geralmente as nossas mães, elas já fazem isso, entendeu? Quando você vai lá todo empolgadão sair, e aí ouve aquela coisa, menino, leva um casaco, tá levando guarda-chuva, não tem nada, o tempo tá lindo, nada tá te dizendo que vai chover, e aí vem sua coroa lá e fala, rapaz, eu acho que você deveria levar um guarda-chuva. E aí, do nada, você sai, passa umas meia horinha e cai o toró. Isso que as nossas mães fazem conscientemente é o que a gente chama de análise de cenário, que é realmente, mesmo que tudo esteja bem, é pensar no que pode dar ruim e se preparar para o que fazer se isso acontecer ou não. E aí é muito legal que a gente sempre, quando pensar em um planejamento, para empreendimento, para cooperativa, para a gente mesmo enquanto pessoas, que a gente sempre faça essa análise de cenário, porque ele vai poder auxiliar a gente a ter um pensamento mais amplo sobre se aquilo que a gente está colocando como meta, a gente está realmente preparado para tudo que pode acontecer. E aí é muito legal que a força, que é aquele superpoder, que vem pela parte de dentro. Ou seja, é quando você pensa e olha ao seu redor todas as potencialidades que você tem. Como minha mãe já deve ter colocado, eu chamo de superpoder, mas vocês podem chamar de habilidade. Então, por exemplo, alguns de vocês são bons de conta, alguns de vocês são bons em apresentar, tem maior poder de articulação com a comunidade. Então, tudo isso se torna uma habilidade que te auxilia no negócio. Por que eu falo isso? Porque se a gente pensar que em uma cooperativa, uma das principais insumos para além da terra são as pessoas, porque sem as pessoas não tem produção. Então, é um enorme poder você ter uma habilidade com relacionamento interpessoal. E que às vezes parece uma coisa boba. Ou você conseguir saber fazer uma boa articulação em quando conseguir buscar a comunidade, buscar o município e conseguir outras coisas. Então, é legal. Aí eu vou pedir para que vocês pensem pelo menos 2 habilidades de vocês que vocês entendem como força. Mas lembrem que aqui é voltada para o empreendimento de vocês. Né? Então, 2 habilidades suas que vocês enxerguem como força, ou seja, uma característica sua que te auxilia, te potencializa na construção do negócio. Nesse caso, Karine, você pode ser escrito aqui no chat, né? Pode. O que eu penso, mas qual o meu potencial, minha força para o trabalho que eu estou desempenhando? É isso? É essa a proposta? Isso, Rainha. Pensando na sua habilidade e pensando também no seu empreendimento, se ele é individual, se ele é coletivo. Mas a ideia é você pensar o que é que hoje você tem, 2 habilidades suas que potencializam isso que você já está fazendo. Pronto, conhecer muitas pessoas, arrasou. A minha, né, isso, gestão de pessoas e proatividade, muito bem. A minha é ter uma boa oratória, né, e ter uma boa articulação. Vontade de melhorar e determinação, exatamente, gente, exatamente. Então, perceberam como não é uma coisa difícil vocês pensarem nas suas habilidades, nas suas forças, facilidade de mobilizar a comunidade. Isso é um superpoderzão,
que em qualquer lugar tem que ter pelo menos uma pessoa na equipe que tem essa habilidade. Então, vamos lá. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu já vou direto para a fraqueza. Por quê? Porque a fraqueza também é uma parte interna e que é bom também que a gente saiba. Nem sempre a gente só é coisas boas, a gente também tem pontos a melhorar. Então, o que acontece é que, às vezes, a minha fraqueza não é que significa que é algo que eu não consiga mudar, mas é uma característica minha que, às vezes, me atrapalha. Por exemplo, ser introspectiva. Às vezes, ter cabeça quente. Ter dificuldade em ouvir comentários, em ouvir devolutivas. Então, tudo isso, às vezes, são características minhas, que não é uma coisa que eu não posso mudar, mas que atrapalham um pouquinho o meu processo de trabalho. Aí eu gostaria de saber aqui de vocês também 2 características suas que vocês têm a melhorar, mas que vocês sabem que, infelizmente, atrapalham um pouquinho o processo. E aí, quem começa a roda da sinceridade? Porque eu sei que essa é a parte mais difícil, tá? É admitir as características que não são tão boas. Exatamente, aí a ansiedade. Ainda mais quando a gente está trabalhando com terra, ansiedade, meu Deus do céu. É um problemão. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Uau, não saber falar na hora certa. Nossa, maravilhoso. Eu também tenho muita dificuldade nisso, viu? Minha mãe tem uma grande paciência, velho. E eu ainda preciso melhorar muito nisso, de esperar o momento certo de contar as coisas. Mas tudo bem, Deus, o Lucas, é que eu acho que está sendo um processo mesmo, né? Eu acho que quanto mais a gente vai treinando em alguns espaços mais seguros, você vai conseguir. E também é legal que vocês façam essa análise de cenário no coletivo. Por quê? As pessoas sabendo qual é a suas potencialidades e também sabendo que você precisa melhorar, o grupo também pode te ajudar te potencializando nisso. Então, algumas vezes, colocando você para falar ou respeitando mais a sua fala, não te interromper, não falar por cima de você. É legal também que a gente saiba esses pontos de todo mundo, os pontos que são bons e os pontos que a gente precisa incentivar. Reinivan e falar em público. Acredite se quiser, alguns anos atrás eu também tinha a maior vergonha de falar em público, tá? Isso foi um processo que a gente vai treinando mesmo, aos pouquinhos, que a gente consegue superar essa dificuldade. Então, vamos lá. E aí, nós vamos agora para algumas coisas que são externas. E aí é muito importante que a gente perceba, porque às vezes a gente faz um plano todo lindinho aqui, a gente dentro do empreendimento, e a gente esquece de olhar as coisas que a gente não tem como controlar. Primeiro, as oportunidades, e segundo, as ameaças. Então, acredite, por exemplo, por exemplo, uma oportunidade. Exatamente, maravilhoso. Exatamente, Deus o Lucas. É um processo mesmo que a gente acaba indo construindo aos poucos, mas é muito incrível quando a gente percebe a nossa própria evolução. Nunca se esqueça de comemorar as nossas pequenas vitórias, viu? É importante. E aí, voltando, é muito legal que, por exemplo, algumas oportunidades elas aparecem no meio da crise. Não sei se vocês viram, mas ano passado, ao mesmo tempo que estava todo mundo preocupadão com o que ia acontecer, surgiram vários editais e recursos dessas empresas aí que faturaram milhões e que agora elas estavam preocupadas em dar devolutiva para a sociedade. Uns dizem que é oportunismo, a gente entende que é oportunidade, porque significa que surgiram mais formas da gente captar recurso. E aí o legal também é que a gente perceber que esse cenário ele não é fixo. Então, por um momento da pandemia, estava todo mundo dando dinheiro adoidada, chegou a hora que o dinheiro acabou. Então, é importante a gente também perceber as oportunidades que as coisas têm. Então, pode ser uma política que está abrindo, pode ser uma tendência política, pode ser um momento mesmo, por exemplo, agora, que está começando os orçamentos, que está começando também os primeiros 13 meses do ano. São os melhores anos para a gente conseguir captar recurso para editais, essas coisas, tá? É a época que abre coisa, então também é uma oportunidade. Aí é legal que agora vocês pensem
ou em duas ou em uma oportunidade, ou seja, algo externo ao empreendimento, mas que pode auxiliar vocês nessa nova jornada agora de 2021. Aí, se ficar difícil duas, vocês podem pensar em uma. Pense em uma coisa que agora seria a oportunidade. Pode ser também que vocês agora estão mais organizados para estarem no meio digital e que agora vocês conseguem vender online. Então, isso também é uma oportunidade, porque está todo mundo indo para o digital agora, já que foi todo mundo meio que empurrado por conta da Covid e, infelizmente, né, não temos previsão de vacina. Então, o marketing digital, o comércio digital, ele vai continuar por um tempinho. Então, quem poderia me mandar uma oportunidade, né, concebida para esse ano de 2021? Instagram de nicho, muito bem. Instagram de nicho. Uma outra oportunidade também são a captação via edital e também a captação via empresas. Vocês sabem que, infelizmente, o auxílio emergencial pelo governo federal ele não tem uma previsão de continuar, infelizmente. Então, significa que vai haver uma tendência também por necessidade de cesta básica. Então, se algum de vocês também tem alguns empreendimentos que vendem alimentação para produtos de cesta básica, é também uma oportunidade de estar atento a essas chamadas para a agricultura familiar. Pronto, muito bem, Brígida, arrasou. No final do ano, ela falou que os panetones foram uma oportunidade também, já aproveitando a questão do Natal e também aproveitando que existe uma galera que queria comprar também de pequenos empreendedores. Olha aí uma outra oportunidade. Tem uma onda muito forte de compra do pequeno. Então, é bom que a gente fique antenado mesmo algumas oportunidades que aparecem aí para a gente e que às vezes a gente acha que é uma dificuldade, mas é uma oportunidade. E aí, voltando, para ter que falar de uma coisa que assusta, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre ameaças. Mas fiquem calmas, fiquem calmos. Já deve pensar na Páscoa. Muito bem, Deusa Brígida. Tem que correr quanto tempo para já começar a divulgar, para já começar a garantir as ações de Páscoa. E aí chegamos nas ameaças. E nada mais é também do que situações que são externas ao empreendimento e que, infelizmente, a gente não tem controle. Então, por exemplo, a quebra do auxílio emergencial é uma ameaça, porque é um fato, e se vocês vendiam para pequenas empreendedoras ou pequenas pessoas do seu bairro, isso pode impactar na renda delas. Uma outra coisa que pode impactar também com relação a ameaças são os lockdowns, que vocês já sabem, aquele fechamento, né? Que podem acontecer, que estão para acontecer, já que a galera está se organizando aí para contra essa segunda onda de Covid. Então, fiquem atentas, fiquem atentos também a esses fechamentos que podem acontecer, e aí é muito legal que vocês podem pensar, e se isso acontecer, qual é o nosso plano B? É aí que está a nossa oportunidade, que o nosso Deus aqui, Joelson, colocou, que é exatamente pensar no Instagram, pensar na venda digital. E é legal que vocês façam isso com calma, porque com pressa é extremamente desgastante ter que aprender a mexer em rede social. Então, se vocês colocarem aí nas suas metas, que vocês vão poder se estruturar para final de fevereiro, início de março, vocês estarem com o Instagram de vocês, com o comércio de vocês online, isso já ajuda a vocês aprenderem com calma e aí ser uma coisa muito mais saudável. Tá vendo? Trouxe aqui um exemplozinho. Inclusive, já vou deixar com Brígida tanto o slide da outra aula, que eu não me lembro se eu deixei, mas eu já vou deixar. E vou deixar esse slide já com ela para que vocês possam, a qualquer momento, com qualquer meta, colocar ela aqui no Fofa, que aqui está escrito SWOT, tá? Mas fiquem tranquilos, que é isso, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça.
Um outro exemplo para a gente que é do campo é essa questão aqui, ó, tá vendo? Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.